entre o texto como ponto de partida e as sucessivas normas que serão extraídas do texto, é que esse texto continua em vigor. O outro jurista norte-americano, Alexander Pegueres, diz que, em certo sentido, americano isso, os Estados Unidos não têm uma Constituição escrita. Por quê? Porque um texto que fala em pena cruel, que veda uma execução excessiva, que não permite determinados comportamentos ou execuções arbitrárias, dizer, é um voto de confiança na honestidade dos seus juízes. Porque o que é uma execução excessiva? O que é uma pena cruel? Texto aberto a mais no poder. E com esse mesmo texto, a Suprema Corte foi alterando sucessivamente um processo de regeneração, aquilo que nós aprendemos na teoria constitucional com o nome de mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Não é nenhuma novidade. A mutação constitucional é uma espécie do gênero mutação normativa, que por sua vez é a espécie do gênero mutação, que significa transformação. A mutação constitucional é a mudança de significado dos enunciados que permanecem linguisticamente os mesmos, idênticos. Canottieri resume numa frase: muda o sentido e permanece o texto. O texto permanece íntegro enquanto enunciado. O significado é que vai mudando. Vamos extraindo normas diferentes desse texto, que a norma é exatamente aquilo que se extrai do texto. Por isso se diz que a norma não é o pressuposto, é o resultado da interpretação. O pressuposto é o texto. A norma é aquilo que se vai extraindo do texto. E sou informado agora pelo desembargador Landim, que deu uma liminar esses dias aqui, desfazendo a exoneração de uma pessoa, o juiz teria sido, o tribunal teria demitido um funcionário alegando que está aplicando a súmula do Supremo que impede o nepotismo. O desembargador viu que a súmula criara um outro nível de parentesco e a súmula vinculante é para decidir questões constitucionais e não para alterar o Código Civil, que era sobrinho da mulher do conselheiro. O sobrinho da mulher do conselheiro não é sobrinho do conselheiro, consequentemente não tem esse vínculo de parentesco. Consequentemente, foi feita uma leitura errada do Código Civil por via da súmula. A questão está em aberto, chegará ao Supremo para sorte nossa, porque a gente terá a oportunidade de discutir mais ainda a tal súmula vinculante. Então, essas e outras coisas que eu vou dizendo aqui para os colegas, assim, passando, para não ficar preso a um texto que seria fastidioso, é para trazer a reflexão a necessidade que a gente tem de não se deixar encantar pelos textos. Os textos são veículos, são instrumentos a serviço da tradução de ideias. Os textos jurídicos, como todas as obras culturais, são realidades significativas. Ou seja, tem um substrato e um sentido. Tal como a gente chega diante de uma pintura, diante de uma partitura musical, de uma escultura, percebendo perfeitamente a diferença entre o mármore e a escultura. Quem se posta diante da piedade vê a diferença entre o mármore que trabalhou o escultor e a piedade que emana daquele bloco de concreto. Diz que os grandes escultores, que Michelangelo teria dito em certa feita, que quando ele começou a esculpir, começava a esculpir uma determinada estátua, ele já tinha a estátua toda na cabeça, só tirava o que estava sobrando. Para aqueles que têm uma noção do que é o processo de escultura em mármore, na verdade ele tirava o que está sobrando. Aí vai aparecendo aquele Moisés que estava dentro, escondido dentro daquele bloco. Pois, meus queridos, nós estamos aqui tirando coisas que estão cobrindo o significado desse texto. Mas esse significado é histórico, ele vai caminhando, como nós vamos caminhando também a compasso do texto. Então, portanto, um processo dialético, constante, de movimento. Muda o texto, muda a vida, muda o contexto, muda tudo em torno do texto. E vocês poderiam dizer assim: e onde é que fica a normatividade do texto? Se tudo muda, se tudo é interpretação, tudo é achismo? Não, não existe tal de achismo. Embora eu esteja acabando de dizer um achismo também, dizer que acho que não existe achismo. Nietzsche dizer que não existem fatos, mas apenas a interpretação de fatos. E em seguida acrescentar isso já é uma interpretação. Bem, o texto muda, nós mudamos o texto, vamos nos afeiçoando.
e emprestando a ele diversas leituras. Por quê? Porque esse texto é um texto que tem uma função normativa. Na célebre controvérsia entre Beth e Gadamer, Beth dizia: eu concordo com quase tudo que afirma o professor Gadamer, mas quero chamar a atenção que a hermenêutica jurídica, diferentemente das outras hermenêuticas, tem uma especificidade. Ela é uma hermenêutica com função normativa. O que significa isso? Que ao fim e ao cabo do processo interpretativo, o juiz tem que decidir, isto posto decido. Ele tem toda a liberdade para discutir, vai e volta, aquele balançar de olhos, que fala o jurista alemão Hensch, entre o texto e a norma, o texto e realidade, o texto e realidade. Mas tem um determinado momento em que o processo precisa terminar. E aí vem isto posto decido. Ensina outro professor, Kaular, em seguida, como há uma cota insuprimível de voluntarismo, de decisionismo, de subjetividade em toda a decisão judicial. O bom procedimento, o mais recomendável procedimento é aquele que diz retardar ao máximo o momento do isto posto e reduzir ao mínimo o espaço do decido, de tal maneira que o juiz pareça que está solto, quando na verdade está numa grande gaiola chamada relação processual, que é uma relação que tem uma dinâmica própria, que é uma dinâmica que só funciona constitucionalmente para ter presente a ideia de contraditório e ampla defesa. As partes litigando, o sistema de recursos, os embargos de declaração, os embargos infringentes, os incidentes de uniformização de jurisprudência são todos instrumentos para tornar o mais objetivamente possível, mais objetivo possível, aquilo que é por natureza dado a processos subjetivos. Disse que os juízes têm ampla liberdade para escolher a norma aplicável. Na verdade, não é norma aplicável, porque a norma é aplicada, que vem afinal a ser aplicada. Aplicável é todo o ordenamento jurídico. Tem maior liberdade aí na apreciação dos fatos. E tem uma liberdade praticamente ilimitada na escolha do critério interpretativo, da regra de interpretação. Vou aplicar o método teleológico, o método sistemático, o método tópico, o método. Ele fica com absoluta liberdade, desde que fundamente a escolha desse método. O importante jurista finlandês, Aulis Aarnio, ele diz que hoje em dia o que dá sustentação, sempre foi, apenas a gente está teorizando a respeito, o que dá sustentabilidade e autoridade à decisão do juiz ou do agente administrativo é a racionalidade da sua decisão. Significa aceitabilidade, poder de convencimento. Ele diz: o jurisdicionado tem direito a saber não apenas o que está nos autos, está escrito ali pelo juiz, mas o que está por trás do raciocínio dele. O jurisdicionado tem direito a saber por que o juiz escolheu aquela premissa e não a outra. Porque na escolha das premissas está escolhida a conclusão. Tranquilamente. Escolheu a premissa, escolheu a conclusão. É o que eles chamam de fundamentação externa, ou fundamentação mais profunda, ou fundamentação da própria fundamentação. Por que você partiu deste ponto e não daquele? Porque definido o ponto de partida, eu conheço antecipadamente o ponto de chegada. Então o juiz é obrigado a motivar as próprias escolhas, e não só aquela fundamentação interna, que é fácil. Fundamentação interna consiste em quê? Em provar que a conclusão foi extraída da premissa. Eu quero saber o que está por trás da premissa, o que está fora dos autos. Aquilo que constitui, que na hermenêutica contemporânea se chama de pré-compreensão do juiz, a pré-compreensão do intérprete. Porque todos nós somos animais pré-compreensores. Tudo que nós sabemos, sabemos a partir de uma estrutura prévia de compreensão. Que o filósofo Heidegger resumiu em 3 expressões básicas: posição prévia, visão prévia e concepção prévia.